No âmbito do projeto Conservação de Espécies Arbóreas Ameaçadas da Mata Atlântica do Sul da Bahia, nós temos duas estratégias para localizar as espécies ameaçadas. Uma é através da colaboração dos mateiros, que já conhecem mais ou menos onde essas populações se encontram aqui na região. E a outra forma é revisitando as parcelas de pesquisa, as famosas parcelas permanentes que foram instaladas na região sul da Bahia em diversas localidades. Nos cenários atuais, em que estamos discutindo muito sobre a importância das mudanças climáticas, somente com as parcelas permanentes é que nós conseguimos verificar como que as florestas estão mudando a sua estrutura, se elas estão incorporando mais carbono ou se elas estão liberando mais carbono para a atmosfera, através da investigação dos processos, se é o processo de mortalidade que está sendo maior, se é o processo de recrutamento ou crescimento, né, de indivíduos sobreviventes nessas florestas. O critério de inclusão da parcela permanente é de 5 centímetros de diâmetro. Então essa árvore tinha mais de 5 centímetros de diâmetro em 1992, quando ela recebeu a primeira placa. Em 2010 ela foi remedida e é uma árvore que sobreviveu durante as medições. Essa árvore ao lado ainda não tem 5 centímetros de diâmetro, então ela ainda não faz parte da parcela permanente. E essa outra árvore não tinha 5 centímetros em 92, mas entre uma medição e outra ela atingiu o tamanho. Então a gente considera ela como um recruta. Por isso que a numeração também é diferente da numeração das primeiras árvores originais da parcela. As parcelas permanentes também nos permitem projetar dados da demografia dessas espécies, ou seja, saber os tamanhos populacionais nas florestas em que a gente está trabalhando. Aqui na parcela permanente, a gente consegue acompanhar o crescimento das espécies. E aqui eu estou ao lado de um exemplar de uma Zolernia magnífica, uma das espécies do projeto, que foi inventariada em 1992 e depois no ano de 2010. Esse prego aqui foi fixado no ano de 1992, exatamente 29 anos atrás, e esse outro prego fixado no ano de 2010, há 11 anos atrás. Como vocês podem observar, passaram-se quase 30 anos e essa árvore praticamente não cresceu. Ao lado da Zolernia a gente tem uma outra árvore, uma Euvásia tricarpelata, que também foi inventariada no ano de 1992 e depois no ano de 2010. E aqui a gente pode observar que essa árvore, nesse período de 29 anos, cresceu bastante. Veja que a placa foi praticamente engolida pelo crescimento da árvore e a placa de 2010 já está quase chegando já no seu limite, né? Então, aqui uma espécie que cresceu rapidamente comparado com as espécies do projeto, que são espécies ameaçadas de lento crescimento. Aqui da parcela permanente, a gente acompanha também a dinâmica das populações das espécies ameaçadas. Então, o que acontece numa área de floresta é que sempre tem árvores morrendo e outras árvores nascendo no lugar dessas que morrem. Então aqui uma árvore que foi medida no ano de 1992, e já em 2010 ela estava morta. Essa parcela ela tinha 2.500 árvores no ano de 1992 e depois de 18 anos ela tinha 12 árvores a mais, 2.512 árvores. Porém, quase um quarto das árvores, mais de 700 árvores morreram nesse período e outras 750 árvores recrutaram. Então, o balanço da mortalidade e o recrutamento acaba que o tempo se passa e a quantidade de árvores se mantém constante. Apesar da floresta parecer que ela está estática, na verdade ele é um ambiente muito dinâmico. Então, dentro do projeto das espécies ameaçadas de extinção, uma das questões importantíssimas das parcelas permanentes sobre o recrutamento e a mortalidade é que quando a mortalidade das espécies de interesse superam o recrutamento, a gente pode entender que essas populações estão em declínio dentro das florestas que nós estamos trabalhando. Então isso é super importante para a gente entender se as espécies estão indo para um grau de ameaça maior
ou não, se elas estão com populações estáveis dentro dos fragmentos em que elas ocorrem. Parcelas como existem aqui na floresta Caetitu, por exemplo, elas permitem com que a gente consiga monitorar a estrutura da floresta ao longo do tempo. Então, se a paisagem no entorno dessa floresta começar a mudar, ou, por exemplo, começar a ter mais pastagens ou outros tipos de desmatamento, outros tipos de uso, a gente consegue saber se esses usos estão interferindo no funcionamento da floresta, tanto para estocagem de carbono, quanto também para a manutenção da diversidade de espécies arbóreas que existe aqui dentro.